vamos lá. Isaías capítulo 1, versículo 19. Onde fica Isaías, pastor? No meio da Bíblia você tem Salmos, depois vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías. E não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho falado muito nesse versículo aqui. Quase todas as pregações eu estou passando por ele. E eu vejo nisso uma ação do Espírito Santo, amém? Às vezes Deus está levando a gente para uma área. Então Isaías 1,19, põe só o versículo aí na tela também, para os irmãos que quiserem ler, que não estiverem com Bíblia, diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o quê? O bem desta terra, o melhor desta terra. Eu creio que é isso que todos nós queremos viver o melhor desta terra. Nós queremos comer bem, vestir bem, morar bem, queremos ter uma boa saúde, queremos ter paz, queremos ter alegria. Mas Deus está dizendo que para eu comer o bem desta terra, eu tenho que primeiro querer. Amém? Você não é obrigado a nada. Alguém te obrigou a vir na igreja hoje? Não. Ninguém te obriga. Ah, mas lá na igreja os pastores ficam pedindo dízimo e oferta. Mas te obriga a dar? Pedir a gente pede, não é? Mas você não é obrigado. Você não é obrigado a vir à igreja. Você não é obrigado a chegar no horário. Você não é obrigado a aceitar Jesus. Por exemplo, no mês de... Estamos julho e agosto, né? No mês de agosto agora, na Santa Ceia, que é o segundo domingo, nós vamos fazer batismo nas águas. Tem muitas pessoas que ainda não se batizaram e estão bancando os bobos. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Mas é obrigado batizar? Não. Assim como não é obrigado ir para o céu. Você pode escolher o céu ou o inferno, né? Quando eu tocava forró, aí eu tinha um patrão, eu me converti ainda tocando forró. Depois que eu me converti, eu ainda toquei 7 meses, porque eu morava na casa do dono do forró. Ele tinha uma casa lá de aluguel e deu para me morar. E era coisa do... não sei se era Deus ou era o diabo, mas eu não conseguia emprego. Procurava, não arrumava nada. Mas eu creio que Deus me libertou ali no terreiro do inimigo. E aí agora crente, esse patrão meu, ele debochava de mim. Ele dizia: que negócio de crente, quando eu morrer eu queria ir para o inferno, porque lá no inferno vai ter forró, lá no inferno vai ter cerveja, vai ter mulher bonita, as feias estão tudo na igreja. Eu falei: ele que se engana, as bonitas que estão na igreja, não é? Hein? As feias que estão lá no forró, que todo mundo mexe, todo mundo pega. Ele falou: quando eu morrer eu quero ir para o inferno, que lá é que vai ter forró e vai ter cerveja. Eu falei: você está enganado, meu amigo. Então, a pessoa é obrigada a se converter? Não. Ela é obrigada a ter uma Bíblia, ler a Bíblia? Rapaz, o bom do nosso Deus é que Ele não obriga a gente a nada. Então Ele diz: se quiserdes. Se, olha o se aí, ó. É você quem decide. Deus nunca vai te obrigar a servi-lo, a abandonar os vícios, a abandonar os maus caminhos. É você quem decide. Então eu decidi. Na época, minha mãe e meu pai ficaram bravos e ficaram chateados, com raiva da minha esposa, porque acharam que foi a minha esposa que fez a minha cabeça para ir para ser crente. E, na verdade, fui eu quem chamei ela. Ninguém me obrigou a ser crente. Ninguém me obrigou a largar o forró. Eu vim por livre e espontânea vontade. Por isso que lá no paraíso, Deus deixou aquele fruto proibido. Deus falou: ó, tá aqui, ó, milhares e milhares de árvores, né? De espécies de frutos para vocês comerem. Esses dias eu comi uma cajamanga. Quem comeu? Já comeu cajamanga? Foi Deus que criou, foi ou não foi? Né? Cajamanga, irmão. Pior que ela lembra cajá mesmo. Não sei se vocês aqui já comeram a cajá, muito lá do Nordeste. Aí você vê, tem a cajá, tem o umbu, tem a siriguela. Estou falando das que eu conheço, né? Tem tanta coisa boa que Deus criou. Aí Deus falou para Adão e Eva. Deus falou: olha, está aqui o paraíso, ó. Olha o tanto de coisa boa que eu criei. O mamão, a maçã, a uva, a pera, a melancia. Olha aqui o tanto de coisa boa que eu criei para vocês comer. Agora lá no meizinho do paraíso eu deixei um fruto apenas
Desse eu não quero que vocês comam. Aí alguém disse assim que Deus já deixou a armadilha pronta. Não. Sabe o que Deus queria? Ele queria ser escolhido. Deus não queria nos obrigar a amá-lo. Ele queria que nós o escolhêssemos. Então você tinha a opção, escolher as coisas boas de Deus ou escolher aquele fruto do pecado. Ainda hoje é a mesma coisa. Deus coloca tudo, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Vocês escolhem. Então essa palavra nesses dias, ela está muito no meu coração. Se quiserdes, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a dizimar, você não é obrigado a ofertar, você não é obrigado a batizar, você não é obrigado a tomar santa ceia, você não é obrigado a nada. Porém, se você quiser e ouvir e der ouvidos ao Senhor, aí Ele vai te guiar, vai te ensinar e você vai comer o melhor dessa terra. Você vai ter saúde, você vai ter paz, você vai ter alegria. Na área em que você está sofrendo e padecendo, me perdoe, não fica chateado comigo não, mas nessa área está faltando conhecimento, está faltando alguma sabedoria, talvez está faltando obediência, está faltando fé. Por que eu não consigo vencer nessa área, pastor? Porque vai lá, vamos pegar a saúde. Por que eu vejo todo mundo com saúde, só eu que não consigo ter saúde? Tem alguma coisinha aí que tem que ser mudada. Esses dias um irmão nosso, ele me procurou, disse que estava orando e Deus falou para ele assim, procura o pastor. E aí ele terminou a oração e ele veio me procurar. Quando ele veio até mim, mas a palavra já veio direto na minha boca, eu falei, lê lá, Tiago 5, 14, 15, 16, que a Bíblia diz que se estiver alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, né? Faça a oração da fé, ungindo com azeite em nome do Senhor, a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Aí ele diz assim, coloca aí, Tiago aí, né? Vai que é uma direção de Deus para mais outros aí, Tiago 5, 14, coloca aí, porque o Espírito Santo é quem dirige os nossos passos, amém? Ele diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, pastor, auxiliar, obreiro, né? E orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas, os vossos erros e falhas uns aos outros. Peça perdão, é isso aqui que ele quer dizer. E orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então, às vezes eu não estou sendo curado porque tem algo que eu tenho que ir até o meu irmão. Ou talvez eu ofendi alguém e tenho que liberar perdão, ou talvez eu ofendi e tenho que pedir perdão. Ou alguém me ofendeu e eu tenho que liberar perdão. Eu tenho aprendido, sim, vamos para não mentir, metade dos casos de doenças tem a ver com isso daí. É uma mágoa, é um ressentimento, é alguém que te ofendeu e você, não é que você está odiando a pessoa, mas você ficou ressentido e guardou aquilo. E nós precisamos limpar o nosso coração. Então Deus disse lá em Isaías 1,19, se você quiser e me ouvir a Deus, Deus fala através do pregador, Deus fala quando você está lendo a Bíblia por si só, amém? Deus fala em sonho, poxa, Deus fala tanto comigo em sonho. Eu fico bobo em ver, né, pessoas dizer que não creem em sonho. Tem sonhos bons e sonhos ruins. Quando é bom eu digo, cumpre, Senhor. Quando é ruim eu falo, desfaz, Senhor, lança para lá. Mas Deus fala muito comigo. Então eu tenho que querer e depois eu tenho que ouvir. Aí eu vou comer o melhor. Aí eu vou beber o melhor, eu vou vestir o melhor, eu vou morar no melhor.
Então Deus, ele tem instruções para nós, ó. Deus tem uma chave para abrir cada milagre. Uma instrução que, se seguida com diligência, abrirá a porta do milagre para você. Ei, Deus sabe onde está a sua porta aberta. Deus sabe. Deus sabe onde a porta de emprego está preparada para você. Quem está entendendo? Quem é solteiro, Deus sabe quem é a pessoa que Ele preparou para ser a sua metade, com quem você vai ser feliz até que a morte os separe. Deus sabe. Então, se Ele sabe, o que eu vou fazer? Eu vou gastar tempo com Ele, de joelhos, buscando a direção dEle, buscando a sabedoria dEle, e Ele vai me guiar. Deus tem a chave para abrir o nosso milagre. Deus sabe onde a nossa bênção está. Todo jovem que ainda não sabe bem o que vai ser no futuro, né, o caminho que vai escolher, deveria orar: Deus, o Senhor me criou para quê? Qual foi os dons que o Senhor colocou em mim? O Senhor me criou para quê? Para ser uma veterinária? Para ser um mecânico? Para ser um médico, um advogado? Para que o Senhor me criou? Quem está entendendo? Para cada pessoa Deus deu um dom, Deus tem um chamado, uma direção. Então Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, eu vou guiar você e você vai comer o melhor dessa terra. Você vai ter uma vida abençoada. Diga glória a Deus. Diga comigo assim: a obediência a Deus será a prova da minha fé na promessa dEle. A minha obediência a Deus será a prova da minha fé na promessa dEle. Eu tenho muita fé em Deus. Você tem muita fé em Deus? Tem. Mas você está obedecendo? Porque se você não está obedecendo é porque você não tem fé. Quem tem fé obedece. Amém, queridos? Aí, como nós estamos na campanha aqui das muralhas, derrubando as muralhas, eu quero te levar lá em Josué 2:12, para nós recapitularmos algo que nós lemos aqui na semana passada. Alguém lembra sobre o que eu preguei na semana passada? Sobre Raabe. É isso que eu peço para Deus, que as pessoas compreendam e guardem a palavra. Amém, pessoal? É bom quando você vai num culto e alguém pergunta: o que o pastor pregou? E você sabe falar o que ele pregou. Às vezes você vai no culto, eu tinha um pastor que eu tentava entender o que ele pregava, não compreendia, porque fazia uma salada de fruta. Não, eu acho que você tem que ter um tema, você tem que ir para um lado. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre seguir e cumprir as instruções de Deus. Seguir e cumprir as instruções de Deus. Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Amém, pessoal? Então, nós lemos bastante domingo, eu não vou ler tudo, mas eu queria pegar o versículo 12. Josué, que é o 6º livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, a Raabe falando com os espias: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes esse negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte,
para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. 17. E disseram-lhe aqueles homens, agora eu quero que você leia com atenção a instrução que eles vão dar para ela. O milagre dela dependerá, estará condicionado a ela seguir essas instruções. São 2. Primeiro, desobrigados seremos desse juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Amém? Então nós aprendemos sobre isso domingo passado. Eles deram, na verdade, 3 instruções, mas 2 foi mais importante. A primeira, eles disseram, não conte isso para ninguém. A segunda instrução, ele falou, você precisa pegar esse cordão vermelho e amarrá-lo à janela da sua casa, porque a casa dela ficava sobre a muralha. Ele diz, quando nós viermos, quando o exército de Israel vier, a maneira de nós identificarmos a casa de Raabe, a casa a quem nós vamos dar livramento, será através dessa corda vermelha. Então, se quiserdes e ouvirdes, comereis melhor. Então, se a Raabe, primeiro ela tinha que querer pôr o cordão, segundo ela tinha que dar ouvidos a eles e fazer como eles a instruíram. E ela colocou o cordão. Ele disse, se você não colocar o cordão vermelho na janela, nós estaremos desobrigados desse juramento. Desobrigados. Então, o nosso compromisso contigo passará por esse cordão. Se você colocar o cordão, agora a responsabilidade é nossa. Se você não colocar, nós não temos responsabilidade nenhuma. É a mesma coisa que Deus falou através do profeta Isaías. Se você quiser e você me ouvir, me obedecer, eu vou te abençoar. Eu vou guiar você, eu vou dar vitória para você. Aí ele deu uma segunda instrução. E recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Diga glória a Deus. Então a segunda instrução que os espias deram para ela foi essa. Quando nós viermos, primeiro tem que ter o cordão na janela, o cordão vermelho. Se não tiver, já era, nós vamos destruir a sua casa. Segundo, uma vez que o cordão está na janela, nós não vamos destruir a sua casa. Porém, para nós salvarmos a família do teu pai, a casa do teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, com as tuas irmãs, eles vão precisar estar dentro desta casa. Então, competia a Raabe agora obedecer ou não, seguir ou não as instruções dos espias. E é aqui onde eu acho que a maioria do povo de Deus perde a bênção. Eles vêm na igreja, assistem o culto, ouvem a palavra, alguns até pedem para falar com o pastor de forma particular, Deus dá a instrução, mas muitos, não falo todos, muitos não seguem. Muitos saem daquela porta ali para fora e falam assim, não, o pastor falou, mas eu vou fazer do meu jeito. O pastor não falou por ele mesmo, o pastor falou pelo Espírito de Deus. O pastor falou pelo Espírito de Deus. Quem está entendendo até aqui? Então, um dos maiores segredos que eu tenho aprendido na caminhada cristã é seguir a direção de Deus. É obedecer ao mandamento que Deus está me dando. Ele diz, você não é obrigado a nada, mas se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Ele disse, eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, você escolhe. Somos nós que escolhemos. Amém, pessoal? Por exemplo, eu tenho um outro exemplo aqui para você, tá?
Evangelho de João, capítulo 9, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Deixa eu dar uma paradinha aqui. No curso Fé, que foi o missionário que criou, ele ensina sobre essa passagem. Aqui, por um erro de pontuação, porque você sabe que a Bíblia, quando ela foi escrita, não havia pontuação. Era tudo direto o negócio. A pessoa tinha que ler e interpretar. Então, aqui seria mais ou menos assim, ó. Nem ele pecou, nem seus pais. Ali tinha que ser vírgula. Mas, aí eles tiram esse foi assim, ó. Mas, para que se manifestem as obras, para que se manifestem nele as obras de Deus, convém que eu faça as obras de Deus enquanto é dia. Não teria aquele ponto final. Continuaria no versículo 4. Amém? Porque senão você vai dizer assim, uai, quer dizer então que Deus fez a pessoa nascer doente, só para depois ele curar e levar a glória? Não, Deus não faria isso. Amém, pessoal? Então aí foi dos escritores lá que pontuaram dessa forma, tá bom? Então não fica nessa dúvida aí não. Versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então esses dois versículos, o 3 e o 4, seriam unidos ali, tá? 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Diga glória a Deus. Jesus precisava de saliva com barro para curar aquele cego? Não. Houveram outros casos em que Jesus curou sem usar nada disso. Teve um cego que ele só impôs as mãos nos olhos dele e disse: Veja. E o cego viu na mesma hora. Por que aqui ele usou a saliva com barro? Vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vêm no culto independente de campanha, com campanha ou sem campanha, eles estão no culto. Tem uma turminha aqui que eu já sei quem são, os de campanha e os que não precisam de campanha. Jesus não precisaria de barro com saliva para curar alguns aqui, porque independente da campanha, eles estão no culto. Tem gente que é diferente. Tem pessoas que só vêm se for Santa Ceia, só vêm se tiver uma campanha, se a campanha for forte aos olhos deles, né? Ou se tiver um pregador de fora. Então essa é a turma do barro com saliva. Quem está entendendo? Se Jesus fosse orar por eles hoje, ele tinha que dar uma obrigação para eles. Então Jesus, ele cospe no chão, mistura a saliva com barro, passa nos olhos do cego, e ele fala assim: agora você vai se lavar lá no tanque de Siloé. Jesus deu uma instrução para ele. Ele é obrigado a ir lá? Ele é obrigado? Não. Só que a cura dele vai depender da obediência dele. Se ele fosse, seria curado. Se não fosse, não seria. Ah, mas o tanque de Siloé é longe. Dizem que dava 800 metros em linha reta. Só que você sabe que Jerusalém era tipo vielinha, não tinha avenidas, ruas retas. Eram umas vielinhas ali, foi crescendo aos poucos. Dizem que ele, em linha reta, dava 800 metros. Isso para um cego. Você imagina que o barro com a saliva não podia nem abrir os olhos, né? Já pensou ali se seca, cai para o olho, aquela terra ali, né? Você já imagina. Mas ele tinha a escolha. Jesus disse para ele: para você ficar curado, você vai ter que ir lá no tanque de Siloé. Mas eu não posso ir no de Betesda aqui, que é mais perto? Eu não posso ir lá em Ribeirão das Neves? Não, tinha que ser no tanque de Siloé. E aqui mora o problema, muitos não obedecem. Deus dá a direção para o pastor: você vai fazer a campanha com o povo 7 semanas, 10 semanas, 12 semanas. Mas muitos falam assim: ah, não vou fazer isso tudo não, vou fazer só 3. Depois reclama por que não é curado. Alguém viu no WhatsApp o videozinho que eu postei da irmã Maria Neuza,
que estava com a ferida na perna. Quem não tiver no grupo do WhatsApp, entra lá, gente. Eu prometo que eu não fico enchendo a paciência, não. Eu só procuro mandar para vocês o que eu acho importante e interessante. A irmã tinha a ferida aqui na perna. Já viu aquelas que dá, que a perna empreta? E ali, ela vindo buscar a água, bebendo a água, lavando a perna dela se limpou, secou, Deus curou. Está lá só cicatrizando agora. Mas por quê? Porque ela creu, ela obedeceu e ela fez conforme o pastor instruiu. Amém, queridos? Então, a cura desse cego aqui vai depender da obediência dele. Não entendi, pastor. A obediência dele é a prova de sua fé. Ele vai provar para Jesus que ele tem fé mediante a sua obediência. Então, muitas vezes você está dizendo assim, eu não tenho fé, mas basta você obedecer que você está tendo fé. Tem gente que fala, não, eu tenho muita fé, mas não obedece, não segue a instrução. Então Jesus disse, vai lá e lava-se. Aí diz aqui no versículo 7, vamos ler mais uma vez? E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Agora olha aqui, foi, pois, lavou-se, diga comigo, obedeceu e voltou vendo. Diga, voltou com o milagre. Fala para a pessoa do lado, quem obedece, recebe milagre. Diga comigo, é fácil. É só obedecer. O que Deus está pedindo para você? Está pedindo para batizar? Está pedindo para perdoar? Está pedindo para pedir perdão a alguém? O que Deus está pedindo de você? Às vezes é algo tão simples. Se ele não obedece, não tem milagre. Naquela área em que Deus não está me abençoando, eu tenho que ser humilde. Será que eu estou obedecendo? Será que eu estou seguindo a instrução de Deus ou eu estou fazendo do meu jeito? Eu não tenho outra coisa para te falar. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém, queridos? Aí eu te levo lá em 2 Reis, vai lá. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo, vai e lava-te quantas vezes? 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Tem algo difícil aqui? Tem algo impossível? Eliseu falou, vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Eu não calculei a distância de onde o Eliseu morava até ali, mas deve dar ali uns 30, 50 quilômetros. Vai lá no Jordão, mas não pode ser nesse outro córrego aqui não, o Ribeiro de Querite, não, tem que ser lá no Jordão. Só que se você observar, Eliseu não saiu lá fora para falar com ele, Eliseu mandou só um recado, e já ficou chateado. Porque ele achava que o Eliseu tinha que atendê-lo. Está aqui, vamos ler comigo, versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, eis que eu estava pensando, eu imaginei, eu achava, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi? Isso aqui é o retrato de muita gente na igreja. Está cheio de Naamãs como esse na igreja. A pessoa vem de casa para a igreja, ela já vem com uma opinião formada. O pastor tem que cantar assim, tem que cantar a música tal, o pastor tem que fazer assim, fazer do outro jeito. Ele falou, eu pensei
que ele ia sair para fora, quer dizer, ele nem me atendeu, ele não sabe quem eu sou, não? Eu sou o comandante general do exército da Síria, ele não sabe quem eu sou, não? Diante de Deus não tem branco, nem preto, nem bonito, nem feio, nem é graduado, nem analfabeto, nem pobre, nem rico. Diante de Deus nós somos todos iguais. Se o juiz dessa cidade chegar aqui no culto, eu não posso tratar ele diferente de vocês. Eu tenho que dar para o senhor, para a senhora, para o senhor, para a senhora, o mesmo trato que eu vou dar para ele, porque diante de Deus todos somos iguais. Talvez o Eliseu não saiu para atendê-lo, já para quebrantar o orgulho dele. Talvez ele se achava mais do que todo mundo, e talvez pode ser esse um dos motivos da doença. Deus já está começando a tratar com ele ali. Eis que eu pensei, vamos ler de novo, foi o versículo 11, né? Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará. Quer dizer, ele queria dizer como que Eliseu tinha que agir. Não, o pastor tem que fazer assim, o pastor tem que fazer dessa forma. Não, querido, o pastor tem que fazer conforme Deus o guiou. Ah, mas eu não gostei do culto ser feito nesse formato. Eu observei que o pastor Rony, ele pede a oferta depois do louvor, antes da palavra. Não, a oferta tem que ser depois da palavra. Alguém já falou assim? Lá no templo, primeiro se oferecia o sacrifício, depois vinha a bênção. Quem está entendendo? Quando eles chegavam no templo, a primeira coisa que eles ofereciam era o seu sacrifício e oferta. Então, primeiro o sacrifício de louvor, depois o sacrifício material, que é as ofertas. Depois nós vamos para a palavra, depois nós vamos orar e pedir a bênção. Não estou errado, não. Quem está entendendo? Ele achou que o Eliseu tinha que sair para fora, tinha que levantar as mãos aos céus, tinha que passar a mão no lugar da ferida para ele ser curado. Não. O Eliseu falou, você vai se lavar lá no Rio Jordão. Aí agora ele quer, ele está retrucando com outra decisão, com outra instrução. Não, mas lá na minha terra, lá na Síria, lá na capital Damasco, nós temos 2 rios que são melhores do que esse rio Jordão, que é o rio Abana e o rio Farpar. Eu não poderia me banhar nele. Você já notou que tem gente que quer mudar o negócio? Que quer mudar a instrução? Não, o pastor Rony falou que é assim, mas eu quero de outro jeito. Mas não é o que você quer. Eu não estou aqui fazendo a minha vontade, queridos. Eu não pedi para vir para Neves, foi Deus que me enviou para cá através do meu líder estadual. Agora eu vou dizer, não, mas eu achei que eu tinha que ir para tal lugar. Eu achei que eu tinha que ir para outro. Não, mas não é o que eu acho, filho. No reino de Deus é assim, seja feita a tua vontade. O Naamã vai perder a bênção se ele continuar assim. Está cheio de gente que está perdendo a bênção. Já era para estar com o milagre na mão. Mas ele não aceita a direção de Deus. Qual é a palavra? Se quiserdes e ouvirdes. Não, mas eu acho. Coloca o que você acha de lado. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. O diabo não foge de quem não se sujeita, ele não foge de quem não se submete. Nós temos que aceitar a vontade de Deus. Versículo 11, né? Versículo 12, perdão. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Se ele fosse se lavar lá no rio da cidade dele, ele ia ficar curado? É aqui que mora o segredo.
Se Deus falou que é no Jordão, tem que ser no Jordão. Mas a água de lá é barrenta. A água do Jordão não é limpa. Limpa, quando eles dizem aqui, não é que era contaminada, é que não era cristalina. A água do Jordão, em algumas partes, ela é barrenta, em outras partes, ela é verde, por conta das folhas das árvores. Mas se Deus falou que é no Jordão, é no Jordão. Se Deus falou que é 7 domingos, é 7 domingos. Então, muita gente está perdendo a bênção por uma coisinha simples, porque não quer se submeter. Não, mas eu fui batizado quando eu era criança lá na igreja católica. Tudo bem, querido, mas o batismo da igreja católica não está na Bíblia, porque na Bíblia não se batiza criança. O batismo da Bíblia é para perdão de pecados. Uma criancinha de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, tem pecado? Então para que batizar quem não tem pecado? Você entende que a própria igreja católica mudou a Bíblia? A própria igreja católica mexeu num ritual, numa cerimônia que está explícita aqui na Bíblia. Porque a igreja católica, qual é o problema dela? É que ela quer agradar o mundo, ela não quer agradar a Deus. A verdadeira igreja é a que vive para agradar a Deus. A verdadeira igreja é a que pratica a Bíblia, doa a quem doer. Eu não tenho que me preocupar se o povo está gostando, eu tenho que me preocupar se Deus está se agradando. Está dando para entender? Essa é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é a Assembleia, é a Quadrangular, é a Batista. Não. A verdadeira igreja é a que prega a Bíblia. Se essas igrejas pregam a Bíblia, elas também são verdadeiras. Mas a igreja católica não. Ela não está preocupada com Deus, ela está preocupada em agradar todo mundo. Ela está preocupada em agradar todo mundo. Ela é um caldeirão que aceita tudo que vier. O evangelho não. Então o Naamã, ele quase vai perder a bênção, porque ele não quer aceitar a instrução de Deus que está sendo dada a ele. E muita gente está perdendo a bênção. Muita gente está saindo da igreja como Naamã, indignada, porque o pastor Rony, ele falou assim, eu não concordo, eu não aceito. Mas você não tem que concordar. Ou melhor, você não tem que discordar, você tem que aceitar. Amém, queridos? Versículo de número 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, ele era uma pessoa boa, tá? Se os servos chamaram ele de meu pai, é porque ele era um bom patrão. Ele não era um mau patrão, por isso que Deus vai curar ele. Mas era um mau patrão rebelde, que tinha um coração duro. Tem muita gente boa na igreja. Tem muitas pessoas na igreja que são boas, são de Deus, são honestas, são maravilhosas, mas são cabeça dura, e estão perdendo a bênção, pela dureza do coração. Então eles disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Diga, conforme a palavra, a instrução, a direção do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Diga glória a Deus. Por que ele conseguiu a bênção? Porque ele se dobrou, ele obedeceu. Se ele não tivesse obedecido, ele tinha perdido. E está cheio de gente, infelizmente, que estão saindo da igreja indignados, voltando para casa indignados, sem a bênção, porque eles acham que tem que ser do jeito deles. Eu não concordo com a forma desse pastor, eu não concordo com essas palavras, eu não concordo com o que a igreja está fazendo. Está perdendo a bênção. A Bíblia diz que ele desceu e se lavou, e ficou curado, acabou.
Por isso que Deus deu uma instrução para ele obedecer. Por quê? Porque ele não tinha fé. Ele iria provar fé, receber fé, manifestar fé através da obediência. Diga a glória a Deus. Amém? E aí, deixa eu ver se eu tenho tempo, eu vou gastar 5 minutinhos. Vai lá em Josué capítulo 6, já que nós estamos na campanha das muralhas para nós orarmos. Josué, o 6º livro da Bíblia, nós já fomos uma vez, mas vamos voltar de novo. Capítulo 6 agora, meia dúzia. Versículo de número 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Olha o segredo aí, a instrução. Os homens de guerra, podia ir criança? Senhorinha, levar os animais com eles? Não. Vós, pois, homens de guerra, vocês durante 6 dias, vocês vão dar uma volta ao redor da cidade, uma volta por dia. Presta atenção para você não mudar a instrução, ok? Ok. Agora versículo 4. E 7 sacerdotes, quantos sacerdotes? 7. Podia ser 10? E se tivesse 15 sacerdotes, aí o Josué ia escolher 7, os outros 7 ia ficar embicadinho, embirradinho. Mas por que não colocou eu? É os que Deus escolheu. 7 sacerdotes, nem mais nem menos. Levarão 7 buzinas de chifre de boi. Amém? Não é de boi não? Chifre de quê? Irmão, você não sabe a dificuldade que é para encontrar um chifre de carneiro. Carneiro com chifre é a coisa mais difícil que tem. Bode tem chifre, boi tem chifre, vaca tem... Mas carneiro com chifre é difícil. Mas se Deus falou que é chifre de carneiro, tem que ser de carneiro. Não pode mudar. Você vê que é uma pregação simples, um ensinamento simples, mas poderoso. Não mude a instrução de Deus. Não, mas aquele sacerdote ali está com biquinho, então eu vou levar 8 sacerdotes. Não, é 7. E esses 7 tem que levar buzina de chifre de carneiro, mas nós só encontramos 5. É isso que muitas igrejas fazem, que o povo faz, obreiro faz, pastor faz. Deus fala assim, tem que fazer assim. Ah, mas só dá para fazer assim. Por que Deus não abençoou? Porque mudou a instrução. Quando Deus der a instrução, tem que seguir. E 7 buzinas de chifre de carneiro, diante da arca, não pode ser atrás. E no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. Ah, pastor, mas é cansativo. Tem que dar 7 voltas, tocando a buzina, aí é cansativo demais, aí não dá. Mas é a direção. Durante 6 dias, uma volta. No 7º dia, 7 voltas. Amém, queridos? O que mais aqui? 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. 5. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, você vê que ele fala mais uma vez chifre de carneiro. Ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Diga glória a Deus. Amém? Então, se você ler, eu não vou te levar lá, que senão vai ficar muito comprido. Primeiro Deus falou, o povo, os soldados vão rodear a muralha em silêncio. Por que em silêncio? Para o inimigo não saber o que vocês estão fazendo. Então, rodeiem em silêncio, em espírito de oração, em silêncio. Não era para ninguém falar nada. Ele falou, no 7º dia, depois que vocês derem as 7 voltas, quando os sacerdotes tocarem as buzinas de chifre de carneiro, aí vocês podem gritar. Então, amados, esse é o segredo.
Como que Deus está te orientando? Como que Deus está te guiando? Como que Deus está te dirigindo? Como que o pastor disse que nós vamos fazer a campanha? Como é que vai ser? São quantas semanas? Como é que tem que ser? Nós temos que seguir a direção de Deus à risca, do jeitinho que Deus orientou. Se Deus falou pessoalmente com você, se Deus falou com você na palavra, se Deus te deu um sonho, siga a instrução do jeitinho que Deus te deu. Não faça nada sem orar. Não, mas eu vi alguém fazer, talvez aquela foi a direção para aquela pessoa. Ore, peça a direção de Deus, peça a instrução. Como é que eu devo fazer, Senhor? Devo ir hoje ou espero para amanhã? Como é que eu vou fazer? Amém, pessoal? Quantas vezes Deus me deu uma instrução assim para minha família, e aí a minha esposa chegou e falou, mas eu acho que tem que ser assim. Olha, filha, você até acha que tem que ser assim, mas Deus me tocou para fazer assim. Não, mas tem que ouvir a esposa. Não, tem que ouvir primeiro a Deus. Primeiro eu ouço a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu sou o cabeça ali naquela casa, tanto espiritualmente como da família ali, eu tenho que ouvir a Deus. Por isso que as coisas saem erradas, porque as pessoas deixam a palavra de Deus, a instrução, a vontade de Deus de lado, e estão fazendo a vontade dos outros. Não, mas minha mãe falou, meu pai falou, meu tio falou, meu patrão falou, a televisão falou. E o que Deus falou? Quem entendeu até aqui? Vamos fazer a nossa oração.